Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar de um tema que é um tema que é levantado em alguns sites na internet, né? Aquela informação que circula sem fonte, né? E as pessoas repetem aquilo e ninguém questiona, porque é tão óbvio aquilo, né? Assim, existe uma conspiração para que isso não seja revelado, mas é uma verdade que é difundida. Então, eu me refiro à questão entre os espíritas, né? Circula muito. Não vou citar aqui as referências aqui, basta fazer uma busca no Google, você vai ver vários sites, citando que a reencarnação era parte da doutrina dos primeiros séculos da Igreja e que ela foi suprimida pela Igreja Bizantina ali no período justiniano, com a imperatriz Teodora. É, então Justiniano suprimiu isso da igreja, da, da doutrina cristã, que fazia parte, a questão da reencarnação. Tá? Essa questão ela vai aparecer num livro aqui que eu vou colocar, que é este livro aqui, ó. De Cogumelo, Jesus e as outras teorias bizarras sobre Cristo. Tá? Então ali ele vai aparecer assim dizendo: na divertida opinião de Kersten, está se referindo ao livro lá de um alemão chamado Kersten, a doutrina budista da reencarnação só não foi adotada pelo cristianismo porque no século VI, a mulher do imperador justiniano, Teodora, que havia sido prostituta, ordenou a morte de 500 antigas colegas de profissão a fim de eliminar testemunhas do seu passado vergonhoso. E para não sofrer as consequências dessa ordem cruel em outra vida, como pregonizava a lei do karma, empenhou-se em abolir toda a magnífica doutrina da reencarnação. Então isso circula em sites espíritas e bate também por esse livro aqui do Kersten, Holger Kersten, tá? Que ele escreveu um livro chamado Vida de Santo Issa, que esse Santo Issa seria Jesus que teria vivido ali na Índia, tá? Bom, então vamos a alguns elementos disso, né? Como é que a gente pode responder essa questão, tá? Bom, eu trago aqui esse livro aqui, Teodora, que é uma biografia da Imperatriz Teodora, do Francis Fevre, tá? Ali ele vai falar algumas coisas interessantes. A Teodora, ela era prostituta, segundo o depoimento do historiador Procópio de Cesareia. Ele escreveu um livro chamado Anedotas, ou Histórias Secretas, que ele fala dessa questão da Teodora ser prostituta. E quando jovem, né? E ali depois ela acabou casando com o imperador Justiniano. E quando ela foi coroada, o povo aclamou a coroação de Justiniano e Teodora, e entre os aplausos e ovações havia também as prostitutas do Corno de Ouro e os habitantes do hipódromo, que é onde ela trabalhava lá como prostituta. Então, assim, aqui aparece que o pessoal está reconhecendo ela. Depois ele diz mais à frente, na página 88, que a Teodora ela trouxe para o Palácio Imperial antigas colegas prostitutas da época. Tá? Isso se refere à Macedônia, que recebe os dividendos de sua bondade passada e da recomendação feita a Justiniano 7 anos antes, Índaro e Crisómalo, que conheceram as orgias de Teodora nos tempos das saídas noturnas, repartem o dinheiro e os amantes de uma noite. Enfim, são pessoas que ela trouxe para mais próximo dela lá no palácio. Então, não parece que ela está entrando em choque com essas pessoas, tá? Depois ele vai falar, então, do Procópio de Cesareia, que é o historiador, tá? Que escreveu aí os livros por volta de 544. E ele diz também, na página
173, Procópio de Cesareia conta a seguinte história. Logo após ascendido ao trono no Palácio Sagrado, Teodora procura melhorar a sorte das mulheres prostitutas em todos os bairros da capital. Em 528, a mulher de Justiniano consegue resgatar com seus próprios recursos mais de 500 prostitutas, entre as mais pobres. O dinheiro é pago aos alcoviteiros, que exigem uma indenização, apesar das mulheres pobres ganharem apenas alguns tostões em pagamento de sua degradação. Então, essas mulheres foram enviadas a um convento. Tá? Então, não está se falando aqui do assassinato de 500 mulheres, mas está se falando de 500 prostitutas que foram tiradas das ruas e acolhidas num convento. Tá? É isso que consta aqui. E a Teodora, ela se destacou, fala isso no livro, como muito próxima aos monofisistas, que defendiam a natureza única de Jesus, né, e não a trindade. Né? E, bom, isso não tem nada a ver com reencarnação. A reencarnação ela não está no tema do debate. Eu procurei livros espíritas, né, para ver se tinha essa história das 500 mulheres prostitutas que a Teodora mandou assassinar. Esse livro do Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, não identifiquei nada sobre Teodora aqui, essa história não consta. E aqui, da reencarnação da Elizabeth Prophet, também procurei ali, fala dos origenistas, tá? Mas não fala nada da Teodora, não tem essa passagem. Procurei também artigos de centros espíritas, né? E encontrei um artigo bastante interessante, vou mostrar aqui, que trata dessa questão. Vamos ver aqui. Que é esse artigo aqui, ó, Jornal de Estudos Espíritas, Imperatriz Teodora, Orígenes e a Reencarnação no Cristianismo Primitivo, um estudo comparado, do Adolfo de Mendonça Júnior, tá? Núcleo de Pesquisadores Espíritas. Então ele faz um resumo e ele trata dessa questão, né? Aí ele vai falar assim, dessa questão da Teodora ter mandado matar as 500 prostitutas. Bom, primeiro que isso não está batendo aqui com a biografia da Teodora, porque ela não era contrária, ela não quis apagar esse passado, pelo contrário, ela trouxe até algumas colegas para o palácio. E segundo, que a ideia de que ela mandou matar e depois tirou a doutrina espírita, a reencarnação da doutrina dos católicos, para que essas mulheres que foram mortas não viessem atormentar ela, né? Por isso tirou isso da... Bom, essa tese, ela aparece, tá? Ele identifica isso numa palestra do médium Divaldo Franco. Divaldo Franco falou alguma coisa parecida com isso aqui, tá? E Teodora, dominado pela fúria, mandou matá-las a todos. A história registra entre 500 e 550. O crime produziu uma reação na sociedade que agora dispara contra Teodora as acusações mais cruéis. E essa ela vai reencarnar. Ela se reencarnará 500 vezes para pagar o tributo, o crime hediondo. Teodora Aí, no próximo concílio, vamos tornar a reencarnação uma doutrina herética, porque eu não voltarei para pagar o crime. Isso teria sido, então, uma ideia da Teodora, tirar a reencarnação da doutrina cristã. Na verdade, a reencarnação não consta da doutrina cristã em nenhum momento, nem isso foi tema do concílio, né? Mas essa história veio, então, aqui, eu já falei daquele alemão, falei aqui também, então, do Divaldo Franco, tá? Alguns outros espíritos seguiram isso daí. O que o autor aqui conclui? Ele fala assim, olha, não encontramos nenhuma comprovação de que Teodora mandou matar 500 prostitutas. Não existem referências na literatura acadêmica que validam as informações de Divaldo, acima citados, e repetidas por outros literatos espíritos. Não há nenhuma comprovação, nem mesmo que os cristãos primitivos, segundo a narrativa desses literatos, fossem reencarnacionistas, e que o povo teria amaldiçoado a imperatriz a morrer 500 vezes como se fora sua punição.
Então, esse é um texto de um estudo do Jornal Espírita. Então, conclusão, nós, quando procuramos aí a biografia mais atualizada aí da Teodora, não tem nada dessa história, não há nenhuma referência que ela quis retirar a reencarnação da doutrina, até porque a doutrina cristã não tinha reencarnação, não constava isso. E essa história de que ela mandou matar, na verdade, ela retirou das ruas 500 prostitutas. E ela não há nenhuma evidência de que tivesse rompido com esse passado, quisesse apagar esse passado, nem nada disso. Então, enfim, assim, não há fundamento isso, e é corroborado até por um pesquisador aqui espírita, tá? Então, além de também não constar de livros espíritas essa história. Essa história você não encontra em livros espíritas. Então, enfim, é isso. Muito obrigado, então.